Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer a disponibilidade e o esforço que o Nuno Oliveira fez para integrar esta conversa no seu dia, porque sei que está particularmente atarefado nesta altura do ano, por variadíssimas razões, e como é sempre um gosto e uma aprendizagem falar com o Nuno, eu gostava de lhe pedir para nos introduzir um bocadinho naquilo que é o seu perfil, a sua caminhada, na sua formação e também na sua atividade profissional. Ok, bem, começamos bem. Obrigado pelo convite e para estas coisas nós temos que encontrar sempre tempo, porque o grande valor de podermos falar uns com os outros está no tempo que dedicamos às coisas que são importantes. E eu acho que é fundamental conseguirmos perceber o papel da ciência, da biologia, da ecologia, tem na sociedade em geral, porque isso vai nos ajudar muito a ter uma conversa que possa ser produtiva. E nesse sentido, porque é que eu estou a falar destes temas? Porque eu sou biólogo de formação, alguns no tempo e no espaço. Tive a sorte e a honra de passar pela Faculdade de Ciências e fazer-me aí biólogo nestas áreas, nestes temas da ecologia, onde convivi de facto com professores e alunos, gente interessantíssima e que me desafiou para grandes temas. Tentei um pouco a carreira académica, não era por aí, talvez não fosse por aí o meu fit. Não tenho um perfil de investigador, mas tenho um perfil de fazer perguntas. Gosto muito de fazer perguntas mais do que encontrar respostas. E essas perguntas levaram-me a explorar várias coisas na minha vida profissional e pessoal. Muito cedo tentei a minha primeira startup, a minha primeira empresa em 2005. Foi a primeira empresa que apareceu em Portugal a lidar diretamente e assumidamente com o tema da biodiversidade e ecossistemas como um modelo de negócio. Começou de uma maneira peculiar, não é? Quase que saí daí da Faculdade de Ciências com uma ideia bastante romântica de que toda a gente ia entender facilmente o valor da ecologia e da biodiversidade no seu modelo de negócio. Não foi nada fácil, foi exatamente o oposto, mas a persistência valeu a pena e num determinado momento nós trabalhávamos com uma série de empresas bastante relevantes no panorama nacional, que representavam quase 10% do PIB em termos de sua atividade. Entretanto, as coisas tomaram um rumo diferente e acabei por ir parar uma business school, ou seja, trazer este tema para estudantes de economia, gestão e marketing. Falar de biodiversidade e ecossistemas e sustentabilidade a estudantes de economia, gestão e marketing, para quem não tem uma ideia do que é, acreditem, é o mais próximo que eu alguma vez me senti do que deve ser o trabalho de um tradutor da ONU quando tem que fazer um diálogo entre o Paquistão, a Rússia, o Brasil, os Estados Unidos e Burundi. Portanto, é mesmo ter esta capacidade de tentar perceber do lado de lá, do lado de quem nos está a tentar ouvir, quais é que são os pontos que são fundamentais a ativar naquelas pessoas. Como é que se explicasse a curiosidade? Isso mostra que isto é tudo perfeitamente natural, ou seja, nós só podemos gerir aquilo que conhecemos, é um adágio muito popular em gestão, mas muitas vezes esquecemos que é fundamental conhecer como é que funciona o sistema vivo, como é que funciona o planeta vivo, nas suas múltiplas dimensões. Afinal de contas, é aqui que nós estamos. E mesmo com os alunos de marketing, mesmo de pós-graduações, foi muito interessante perceber que aquela fragilidade que às vezes tem quando se quer transmitir uma mensagem que é muito orelhuda e que tenta cativar as pessoas, se tiver uma fragilidade em termos de entender noções básicas de ecologia, de clima, de biodiversidade, pode ser contraproducente para as empresas, ou seja, podem estar a causar um dano reputacional às empresas com quem trabalham. No meio disto tudo, ainda pensei que valia a pena tentar um Strike 3 na investigação e fui tentar fazer um doutoramento em gestão estratégica. A ideia era mesmo perceber como é que o capital natural fazia parte das contas das empresas, a nível da gestão estratégica, do pensamento estratégico das empresas. Mas, por sorte ou azar, surgiu uma série de projetos aplicados que, mais uma vez, me desviaram para um mundo mais de mãos na massa e trabalhar com empresas como o Esperão e outras que apareceram para tentar então ajudar essas empresas em cenário real, fora da investigação, mas em cenário real, a lidar com estes temas no dia-a-dia. Como o cenário real não é só lidar com o dia-a-dia do negócio, aquilo que eu tentei fazer de um modo
mais prático possível foi trazer a investigação para dentro das empresas, deste papel do gestor de ecossistemas. Ou seja, o gestor de ecossistemas não é só alguém que se preocupa com saber como é que está a paisagem, os habitats, os serviços dos ecossistemas, a biodiversidade, tudo isso, é saber como é que isso é gerido e como é que é entendido, como é que é percebido o seu valor para as empresas, mas também perceber quais é que são os stakeholders, quais é que são as partes interessadas que são fundamentais para que as coisas avancem. E foi claro que o sistema académico, o trabalho que se faz na academia é absolutamente crucial para as empresas, mas também é absolutamente fundamental para o sistema académico perceber um pouco mais e interessar-se um pouco mais pelo aquilo que é o dia-a-dia das empresas. Isto tudo para mostrar porque é que estou aqui hoje, não é, a falar com a Cristina, foi porque foi precisamente deste merge, não é, desta fusão entre aquilo que são as necessidades do modelo de negócios das empresas e aquilo que são as necessidades também do centro de investigação em compreender questões extremamente importantes como a questão dos micro-organismos, né, do senso lato, é o que me leva a estar aqui hoje a ter esta conversa em que falei nisto. O Nuno diz que só se pode gerir aquilo que se conhece, mas nós sabemos que os micro-organismos têm um papel fundamental na sustentabilidade do nosso ecossistema, mas não os conhecemos ainda. Mas na fase em que estamos de alterações globais, de mudanças, nós precisamos de ter ferramentas de gestão, mesmo ainda sobre caixas pretas. Acha que isto é possível? Mais do que possível, é desejável, porque um outro princípio é o princípio da precaução. Ou seja, se eu sei que existe informação que é extremamente valiosa e que é crítica, ou que existem riscos escondidos ou oportunidades escondidas numa determinada caixa preta, aquilo que eu vou tentar fazer é não a destruir, okay? Não a comprometer. E aquilo que nós sentimos relativamente aos micro-organismos, eu diria que essencialmente a dois níveis. O primeiro é este entendimento que surge de uma lógica empírica e que cada vez está a ser mais demonstrado, que é os solos vivos, ok? Fazer agricultura ou floresta ou agrofloresta em solos que não estão devidamente estruturados com vida, o que quer que isso seja, não vou agora discutir se está mais vivo, se tem menos vivo, mas aquilo que parece óbvio para quem trabalha em agricultura e floresta é que um solo vivo, um solo mais rico em micro-organismos, será obrigatoriamente mais valioso para o sistema, ou seja, traz benefícios, quer sejam os benefícios de conseguir lidar com questões de restrição de nutrientes, que em solos vivos, mesmo com baixos nutrientes, as plantas conseguem nutrir-se, a questão da defesa contra pragas e doenças, a questão obviamente da produtividade, não é? Claro que sim. Então, diria que sim, o primeiro black box, não é? O primeiro a caixa negra em que nós, mesmo não sabendo muito, vamos tentar reparar é como trazer vida ao solo. E o segundo ponto, que me parece bastante interessante, é a questão mais ligada à parte da biotecnologia, ou seja, se de facto existem múltiplas evidências de que os organismos comunicam entre si, de variedíssimas formas, de formas até que são absolutamente, quase que parecem ficção científica para quem não está dentro da área, como imaginar uma internet que liga as plantas umas às outras, feitas por micro-organismos, que é qualquer coisa de absolutamente fascinante, e o que é que isso significa. Mas é precisamente esta questão na biotecnologia, ou seja, ligar a química, a biologia, a informática, todas estas ciências e conseguirmos perceber como é que micro e macro-organismos conseguem comunicar uns com os outros para conseguirmos, como é que eu posso dizer, fazer um detox do sistema. Ou seja, existe uma convicção também semi-empírica de que muitas das soluções do futuro em termos de fertilizantes, de biocidas ou de biorrepelentes ou de controladores de crescimento ou o que seja, está nestas tais black boxes dos micro-organismos e das suas interações com as plantas e com os outros organismos que nós ainda não conhecemos. Dito isto, aquilo que nos parece fundamental é prevenção, ou seja, não estragar, mudar práticas agrícolas e florestais para não só não estragar, como tentar recuperar. O que é que lá está de bom? Não sei, vocês saberão muito melhor do que eu, mas há alguma coisa a testar. Então, se repararmos, é um bocadinho o princípio faz-me lembrar muito uma frase que eu repito, que a minha avó me ensinou, que ela dizia: expõe-te a coisas boas e coisas boas acontecem, não é? Portanto, se nós tentarmos reparar os solos e reparar os ecossistemas e ter uma perspectiva regenerativa sobre a agricultura e florestas, mal não há de fazer qualquer coisa de boa. E depois caberá certamente à academia, explicar-nos todos os detalhes de porque é que isto acontece e o que é que se vai fazer a seguir para afinar processos.
Eu acho que no alinhamento desta conversa que estamos a ter e do papel que os micro-organismos têm na nossa funcionalidade e na funcionalidade dos ecossistemas, está muito o conceito de que o indivíduo per si é cada vez menos relevante e que se dilui um bocadinho naquilo que é a estrutura do seu microbioma. Ou seja, cada um tem um microbioma que deve ser o ideal para lhe permitir as melhores condições para se adaptar ao meio que o circunda. Como é que vê esta ideia de que todos temos o direito a um microbioma saudável? Como é que vamos preservar e transmitir às gerações vindouras um microbioma do solo que permita sustentabilidade, que seja sustentável, dos oceanos, do ar? Como é que vamos transmitir para os nossos jovens este conceito, a realidade de microbiomas funcionais e saudáveis, mas também esse conceito e essa necessidade de preservação? Então, por exemplo, uma boa maneira de às vezes termos uma conversa é sempre aquela maneira de levar as coisas um pouco mais para o hedonismo. Então, de explicar a um adulto que sem microbioma ele não tem vinho nem cerveja nem queijo. Não é? E se tirarmos o vinho, a cerveja e o queijo da vida de uma pessoa, a pessoa sente-se triste. Ok? Então, se além de tirar o vinho, a cerveja e o queijo, ainda vou tirar aqueles micro-organismos que permitem que a planta tenha nutrientes, aqueles micro-organismos que permitam que o sol mantenha o carbono, aqueles micro-organismos que permitam que tenhamos alimentos com sabor e saudáveis e que consigamos defender a nossa pele de infecções e subitamente as pessoas percebem, ok, isto é bastante amplo e bastante básico. Tornar as coisas simples e acessíveis sempre foi um pouco também a minha missão de vida enquanto comunicador, que é pegar em temas que são extremamente complexos, como a questão do microbioma, da elicitação da imunidade, do biotransporte de moléculas para dentro das coisas que nós podemos ir falando e comunicando dentro de uma empresa ou de uma organização, mas com uma estrutura, ou seja, perceber-se que não é subitamente uma nova cena, uma nova tendência que agora se tem que impor, isto sempre funcionou assim. Sempre se produziu alimentos, sempre se produziu a nossa segurança alimentar com base em micro-organismos, quer nós soubéssemos ou não. A questão é, quanto mais sabemos sobre esses micro-organismos, desde aqueles que nos dão o vinho, a cerveja e o queijo, até outros um bocadinho mais complexos, temos que trazer aqui a biofilia para cima da mesa, não é? Naturalmente, nós em crianças, eu diria que é muito raro uma criança, muito raro uma criança, não ter um amor especial, um carinho especial pela natureza, não ter um interesse grande pelo mundo vivo. Alguns na nossa transformação para adultos, às vezes as coisas correm mal e as pessoas pensam que o mundo humano e tecnológico existe separado do mundo vivo. E é um pouco essa biofilia que nós temos que trazer. E o microbioma, às vezes com coisas tão simples, com maneiras tão acessíveis de mostrar que os micro-organismos fazem parte do nosso dia-a-dia, para o bem e para o mal, mas se calhar muito mais para o bem do que aquilo que nós pensamos. Estamos sempre mais habituados a pensar no mal. Estou a falar da sociedade em geral, não de biólogos, muito menos de investigadores. É uma conversa que eu acho que é fundamental vocês terem, é fundamental o dia do micro-organismo existir, que para desmistificar tudo isto e mostrar que nós, para termos uma vida mais saudável, mais equilibrada, precisamos mesmo nos aliar ao conhecimento da biologia e da ecologia. Só com isso é que conseguimos prosperar e viver bem num planeta vivo. Nuno, muito obrigada. Foi um gosto, estaríamos aqui a aprender muito com o Nuno. Vamos deixar muitas coisas ainda para a próxima e digerir todo este conhecimento. Muito obrigada e até Obrigado, Cristina.